Olá, sejam bem-vindos ao Keep It Real Real Estate Talks. O convidado de hoje tem uma história de vida muito especial. Sofreu um acidente de moto aos 16 anos que o deixou tetraplégico. 5 anos depois, criou a Associação Salvador com a missão de promover a integração das pessoas com deficiência motora na sociedade. A Associação Salvador é um parceiro da Quintela Penalva Knight Frank. Os últimos anos foram de extrema importância para a Associação, tendo-a afirmado como uma instituição de referência em Portugal. Bem-vindo, Salvador. Obrigada por estar hoje connosco. Olá, Margarida, e muito obrigado aqui pelo convite. É um prazer também estar aqui na Quintela Penalva e falar aqui também um bocadinho da Associação Salvador e destes temas da mobilidade e das acessibilidades. Salvador, a minha primeira pergunta tem a ver com o impacto que a Associação tem na vida das pessoas com mobilidade reduzida. Então, nós iniciamos a nossa atividade em 2003, mas concretamente só em finais de 2007, 2008, é que tinha uma equipa com um profissional também a desenvolver. E, portanto, o impacto tem sido um impacto crescente. O impacto é, sobretudo, a nível de sensibilização, com uma série de ações que nós fazemos em escolas para sensibilizar toda esta comunidade de pessoas com deficiência e, sobretudo, os mais jovens, mas também as suas famílias, os professores, os jovens que vão ser os futuros líderes também do nosso país para este tema das acessibilidades. E, portanto, a Associação tem 3 áreas de atuação, que é esta área da sensibilização, da integração e do conhecimento, e o impacto é transversal, ou seja, para a sociedade são estas ações de sensibilização, não só as ações nas escolas, mas também as diversas campanhas que vamos fazendo ao longo do tempo. Tivemos um programa na RTP, uma série de episódios, mas depois a nossa maior atuação é junto das pessoas e das famílias com deficiência. E aí nós apoiamos já desde 2003, como eu disse, mais de 4.500 pessoas. E estes apoios podem ser uma obra em casa, que pode custar, pode ser um valor muito caro, como pode ser uma ida a um concerto, uma coisa mais esporádica. Portanto, a Associação tem 3 áreas de atuação e são 10 projetos e vamos apoiando em diversas áreas, sejam obras em casa, seja um desporto adaptado, seja acompanhar muitas pessoas também no desenvolvimento das suas atividades para terem mais formação, para conseguirem ter uma vida melhor e mais ativa. O tema também da empregabilidade é um tema que nos diz muito, ou seja, nos últimos anos temos vindo a sensibilizar as empresas, nossas parceiras, para este tema e temos também muitos candidatos com deficiência que nos procuram para ter a sua primeira oportunidade. E então tem sido um trabalho muito giro de casar estes 2 mundos. Muitas empresas agora com a lei das cotas procuram, nós já integramos nos últimos 6 anos mais de 350 pessoas também no mercado de trabalho e isso tem um impacto enorme, não só para as pessoas com deficiência e para as suas famílias, mas quando uma pessoa com deficiência é emprego numa empresa que tenha 10 pessoas, 50, 100, 1000 colaboradores, aquilo tem um impacto enorme no que a rodeia. Pode mudar toda uma vida, não é? Não é só da própria pessoa, mas todo o âmbito familiar, não é? Não, exatamente. E sobretudo essa pessoa que é integrada, que pratica desporto, que sai de casa, que é integrada na empresa, que tem as suas necessidades, diferentes das minhas, que também há vários tipos de deficiência. Só uma nota, em Portugal nós estimamos que existam cerca de 1 milhão de pessoas com deficiência, cerca de 8 a 10% da população tem algum tipo de deficiência e eu diria que mais de metade tem a deficiência motora, que é essa que a Associação está mais vocacionada. E, portanto, o impacto tem sido transversal, não só para a sociedade em si, com números mais alargados, mas nas vidas das pessoas com deficiência. E essas carecem ainda de uma série de apoios e de benefícios, e dos quais o mais difícil de enfrentar é, sem sombra de dúvida, o tema das acessibilidades, porque são muitas as pessoas que não conseguem sair das próprias casas e as que conseguem sair das suas casas, muitas vezes, na grande maioria das cidades,
onde elas moram, ou têm os percursos normais e habituais e de rotina que já sabem que vão fazer, ou se tem algum desvio, vamos encontrar sempre uma surpresa. Vamos encontrar sempre um degrau, vamos encontrar sempre um sítio que não dá para estacionar o carro, vamos encontrar um sítio que a cadeira não entra. E, portanto, há sempre barreiras arquitetónicas. Há sempre uma barreira nesta área. Portanto, é muito de sensibilização, e o que a Associação também tem feito é querer e dar meios para que as pessoas com deficiência tenham uma vida o mais ativa possível, porque cada pessoa que trabalha, que está empregada numa empresa, que pratica desporto, que vai a um evento, que vai ao cinema, que vai ao teatro, é um embaixador desta causa e fala e vê, e as suas famílias. E vocês também aqui na Quintela e Penalva, também ao longo destes tempos, também têm-nos ajudado, e também agradeço também a oportunidade de estar aqui hoje e de todas as iniciativas que já fizemos também em conjunto. Sinto que também vocês também são os embaixadores também desta causa e têm uma grande preocupação também com este tema das acessibilidades, porque falamos agora mais nestas questões sociais, mas do ponto de vista de negócio, esta também é uma oportunidade, porque existem imensas pessoas com imensas famílias com deficiência, umas com mais dinheiro, outras com menos, mas que adoram ir jantar fora, que adoram ir ao cinema, que adoram ir ao teatro, fazer uma vida normal, e não vão sozinhos, vão sempre com a família. E vão ao teatro com 3, 4, 5 amigos ou mais, quando vão passar férias, quando vão viajar de avião. E, portanto, tem sido um caminho que a sociedade tem feito, mas os apoios do Estado também são muito escassos, não é? O caminho tem sido muito lento. Eu diria que o Estado tem apoios consideráveis para as pessoas com deficiência, mas que muitas vezes é difícil de chegar até esses apoios, ou de perceber como é que eles funcionam. E é aquele tema geral que nós sabemos no nosso país, que é a burocracia que existe para ter um atestado multiuso que confere a nossa incapacidade, para submeter o formulário, para chegar à Segurança Social, para ser atendido na Segurança Social. São inúmeros os estabelecimentos públicos ainda, infelizmente, que também não têm acessos, que muitas vezes as pessoas que nos atendem não têm a informação necessária. No tema da deficiência, num estudo já com alguns anos, mas estimava-se que o grau socioeconómico das famílias das pessoas com deficiência é um nível também muito baixo e com poucas informações e com poucos recursos, e que isso depois não lhes permite conhecer bem os seus próprios direitos, e por isso é que a Associação também desenvolve um manual que é todos os anos atualizado, com quais é que são os direitos, se eu tiver um acidente, que benefícios é que existem, como é que eu posso adaptar a minha casa, como é que eu posso pedir o dístico para pôr à porta no carro quando estaciono, que tipos de apoios é que existem. Mas eu diria que está melhor, mas tem que cada vez existir um maior esforço e uma maior comunicação, não só das pessoas com deficiência e as suas famílias, mais ativas e mais conhecedoras, mas também da sociedade em geral. E era aquilo que falávamos há bocadinho, ainda antes de começarmos esta conversa, estávamos a falar de todos os estrangeiros que nos visitam, nomeadamente os ingleses, que adoram o nosso país e que chegam aqui a Portugal e nós temos uma cultura, nós temos uma cultura espetacular, desde a comida aos sítios espetaculares que temos para visitar, e muitas vezes damos a indicação de que as coisas são acessíveis e depois nós chegamos na prática e muitas vezes não acontece. Não é? A Quintela e Penalva tem já aqui uma relação desde o final do ano, que a oficializamos, enquanto apoio, enquanto parceria. O que é que vê desta relação? O que é que espera desta relação? Também é aqui um bocadinho colocarmos aqui o desafio. O que é que espera desta parceria, deste apoio da Quintela e Penalva Night Fun? Não, eu o que espero é que se solidifique e que se fortaleça também esta parceria, porque quando criei a associação, está prestes a fazer 20 anos, é no fundo com a missão de integrar mais pessoas com deficiência na nossa sociedade, mas nós só conseguimos integrar se tivermos empresas e parceiros sólidos que confiem também no nosso trabalho,
que percebam o que é que nós queremos fazer e que nos ajudem a chegar lá. E, portanto, a Quinta Penal tem sido um parceiro muito, muito interessante porque nos ajuda, já apoiou o caso da Ana como uma plataforma elevatória para que a Ana pudesse ter mais mobilidade. A Ana foi uma menina que nasceu com deficiência e que não tinha as acessibilidades em casa e, portanto, através de uma candidatura à Associação Salvador, conseguimos apoiá-la com esta plataforma que lhe permite entrar e sair de casa de uma forma autónoma e que lhe permite que os pais continuem a levá-la à escola, a levá-la às terapias, no fundo que esta menina também cresça e possa ter uma vida ativa. E, portanto, o que eu espero é que esta nossa relação que continue também a dar frutos e, sobretudo, acho que a Quinta Penal pode ter aqui um papel muito importante também de sensibilização e de dar a conhecer a todos os seus stakeholders onde está envolvida este tema das acessibilidades, porque o que eu sinto é que o nosso Estado comunica muitas coisas e muitas vezes essa informação não chega. E eu acho que para uma mobiliária de referência no nosso país, como vocês, saberem que existe mais de 1 milhão de pessoas com deficiência, saber que caminhamos para um envelhecimento da população, que em 2030 mais de X% vai ter mais de 50 ou 60 anos de idade e, portanto, esta questão das acessibilidades são mesmo prioritárias para o nosso país. Portanto, quando nós falamos em construir um prédio, um empreendimento, que for, deve-se, ou mesmo um centro comercial ou qualquer obra, deve ser feito logo de raiz, pensado para todos e não remodelar depois, porque não só sai mais caro, demora mais tempo e o que é que acha que tem que ser feito? O que é que estas pessoas, estes players, desde construtores, arquitetos, developers, o que é que eles podem, de que forma é que eles podem influenciar nesta mudança? Acho que podem contactar a Associação Salvador. Nós temos um serviço de consultadoria de acessibilidade, também com a Accessible Portugal, que é um parceiro nosso e que, no fundo, tem-nos procurado também muitas empresas, por causa destas leis das cotas, porque estão a mudar os escritórios e querem que o escritório seja totalmente acessível. E, portanto, quando esses players também desenvolvem, que cumpram a lei das acessibilidades, o Decreto-Lei 163, que de facto é muito importante. Obviamente que tem coisas que são, às vezes, um exagero, eu diria. Eu, se calhar, não devia dizer isto aqui no podcast. Mas tem que ser mais inclusivo, não é? Não, mas tem que ser mais inclusivo e, sobretudo, tem que respeitar estas normas técnicas, porque nós nunca sabemos o dia da manhã. O ideal é que as pessoas não tenham essas deficiências ou esse tipo de incapacidades. Mas se acontecer, e como vai acontecer, que nós todos caminhamos para um envelhecimento também da população e todos nós temporariamente temos mobilidade reduzida, ou porque andamos com malas, ou porque empurramos carrinhos de bebés, ou porque partimos uma perna a jogar futebol, ou porque temos um amigo que está numa cadeira de rodas, ou porque temos uma avó ou um pai, quando fica tudo mais fácil. E o que acontece não é só a questão da deficiência, mas é também a mobilidade reduzida. E, portanto, isto é muito mais abrangente, não é? E há um mercado enorme de pessoas que procuram férias, procuram teatros, procuram alternativas que, de facto, se tivessem acessíveis para todos, facilitava a vida de todas as pessoas. Nós conhecemos muitas histórias de vida de pessoas que estão fechadas nas suas casas. E, portanto, a Associação tenta organizar programas para que essas pessoas, como os nossos eventos de convívio, como o nosso desporto adaptado, com mais de 10 modalidades, com os apoios que a Associação também vai tendo ao longo do ano, para que essas pessoas não só tenham uma vida ativa, mas, sobretudo, sejam os embaixadores também desta causa e que o testemunho deles sirva também de exemplo para tantos outros. E eu acho que isso é fundamental também para caminharmos para uma sociedade mais acessível e mais inclusiva, não é? Como já disse, Salvador, a Associação comemora este ano 20 anos de atividade. O que é que ainda falta fazer? Olha, neste momento estamos a comemorar também estes 20 anos e gostava de deixar também aqui estes números, não é? Na Ação Qualidade de Vida, que é uma das nossas iniciativas mais antigas. Já mudámos a vida
mais de 600 pessoas, com uma verba quase de 2 milhões de euros. No desporto adaptado acompanhamos mais de 1.300 pessoas. No mercado de trabalho, como eu disse há pouco, já integramos mais de 350 pessoas. E neste dia também das acessibilidades, que se comemora agora no dia 20 de outubro, já impactámos mais de 1.500 jovens e pessoas também na nossa sociedade. Portanto, se me perguntam o que é que há para fazer, ainda há muito e muito por fazer. Mas eu diria que era que a nossa sociedade fosse mais ativa e que existisse uma maior sensibilidade para este tema das acessibilidades, porque aí facilita tudo. Se o que me rodeia for acessível, eu consigo fazer uma vida igual à da Margarida. Quando eu quero ir ao restaurante, quando eu quero ir ao correio, quando eu quero ir ao dentista, quando eu quero as coisas mais simples, não tenho que preocupar, não tenho que pensar, como a Margarida faz quando vai aos sítios. E era isso que eu acho que é isso que faz falta. E, sobretudo, começa também pela educação. Se as nossas escolas forem acessíveis para todos os jovens, se as universidades também tiverem esta acessibilidade, se as empresas estiverem sensibilizadas, como a Quintel e Penalva também está a fazer este caminho, de integrar pessoas com deficiência no seu ambiente, obviamente que tem que ter as competências e as características necessárias, não se vai integrar só por integrar, mas isso é que é a verdadeira inclusão. E, obviamente, que esse caminho também de adaptação, não temos que ter tudo acessível à primeira instância. Eu acho que as coisas é para se irem fazendo e irem se adaptando, porque eu hoje estou aqui e vou-lhe dizer ao Margarida, olha, se calhar esta mesa está muito alta para a minha cadeira de rodas, mas se tivesse aqui o Miguel na outra cadeira de rodas, dizia, olha, aquela porta se calhar não dá, ou ali na casa de banho dá para tirar aquele caixote de lixo para eu conseguir dar a volta. E, portanto, cada caso é um caso e, portanto, varia muito. E eu acho que o mais importante é muito esta sensibilidade e esta sensibilização que nós vamos fazendo todos em conjunto. Mas eu diria que faz mesmo muita falta esta maior consciência e, sobretudo, também uma maior fiscalização e um maior compromisso também do Estado nesta matéria das acessibilidades, porque sem isso é impossível nós andarmos aqui todos os dias e todos os anos a batalhar, mas depois, se não há uma fiscalização, se não existem umas normas, fica difícil depois de implementar, e só alguns é que o fazem. Para mim e para a Associação Salvador é um gosto esta parceria com a Quintel e Penalva, agradecer fazerem parte também deste nosso caminho, que já vai quase nos 20 anos de atividade, e dizer que espero continuarmos juntos nesta caminhada pela luta de um Portugal mais acessível para todos, nomeadamente na matéria das acessibilidades, da inclusão também de todos no mercado de trabalho, e estamos juntos também nesta sensibilização conjunta para um Portugal mais acessível. Obrigado à Quintel e Penalva. Obrigada, Salvador. Gostei muito desta conversa e muito de rever. E para vocês que nos ouviram, comentem, façam as vossas perguntas, digam-nos quem gostariam de ver à conversa na próxima edição. Este foi o Keep It Real Real Estate Talks. Até breve.